Olá, boa tarde a todos. Estamos de volta com mais uma videoaula. Sou Marcos Queiroz, sou um artista orientador da Fundac e dou aulas de teatro. As minhas aulas são todas na Escola do Cidetinga. Bom, pessoal, nas aulas passadas trabalhei com vocês as dicas de como montar personagem, de como trabalhar a voz, de como montar um vilão, vilã. Na aula de hoje eu vou estar passando algumas dicas para quem tem dificuldades em memorizar o texto. Isso mesmo. Vieram me perguntar, ou melhor, vieram falar comigo, dizendo que gostaria muito de fazer teatro, mas não consegue memorizar textos, não consegue memorizar falas. E aí, pensando nisso, hoje eu vou trazer para vocês aqui, são 7 dicas, tá? Que pode ajudar a vocês que não conseguem memorizar com facilidade, porque muitas pessoas conseguem uma memorização rápida, uma memorização fácil. Outros já têm essa dificuldade. Então, essas 7 dicas podem ajudar a trabalhar essa dificuldade e melhorar aí o processo de e trabalhar o processo de memorização, né? Então, a memorização ela é independente da fase em que se encontra a sua carreira, a sua vida, o seu momento. Memorizar falas sempre será algo para toda a vida. Sim, às vezes você memoriza um texto hoje e daqui a uns 10, 15, 20, 25 anos, você ainda vai lembrar desse texto. Você vai lembrar dessa fala que você acabou memorizando. Eu sempre falo para os meus alunos que o maior computador existente no mundo é o cérebro. Porque quanto mais você lê, quanto mais você assimila o conhecimento, mais espaço ele libera para você continuar armazenando. Porque você já viu alguém falar, vou ter que deletar alguns itens do meu cérebro porque está com pouco espaço. Minha memória está pouca, então eu vou ter que resetar o meu cérebro para poder conter espaço. Não precisa de nada disso. Muito pelo contrário. Se você não exercitar o seu cérebro, se você não trabalhar o seu cérebro, realmente ele vai ficar ali compacto, vai ficar uma coisa com pouco espaço ele vai ficar com pouca memória, assim dizendo. Então, você precisa exercitar o seu cérebro, você precisa ler para ele abrir, né, mais espaço para conhecimento, tá bom? Então aqui eu vou passar as dicas para vocês. São poucas, são 7 dicas, porém importantes e bem seguidas. Vamos lá. Primeira dica: saiba o que você está dizendo. Isso mesmo. A primeira vez que você ler o texto, ouça as palavras. Concentre-se em fazer uma pausa entre cada fala. Realmente absorva o que está sendo dito e vá para a cena de maneiras diferentes. Sim, você pegou um texto, você leu, você entendeu de uma forma. Você vai e vai para o texto, vai para a cena fazendo do jeito que você entendeu. Aí você volta, refaz a cena, refaz a fala desta cena, mas modifique a ação, modifique o jeito de falar, modifique as nuances da palavra, modifique, entendeu? A intensidade da palavra. Tá? E aí, quando você começa a fazer isso, você vai estar jogando com as intenções, com as ações, com as estimulações. Experimente dizer sentado e em pé. E permita se cometer erros. Explore todas as maneiras para não fazer igual sempre. Sim, para não ser uma coisa reta, uma coisa robótica. Para você saber que
existe um momento no texto em que ele vai reto, mas ele pode abaixar, como ele pode subir. Então você tem que conhecer as entrelinhas do texto. Tá? Você tem que saber como será a ação, como será a voz naquele momento. Tá? Concentre-se no porquê e nas circunstâncias. Se você esquecer suas falas, você pode encontrar o seu caminho de volta, porque você realmente entende o que está acontecendo. Se você conhece o texto, se você leu, e de repente assim você começa a dar o seu texto, daí você esqueceu uma palavrinha-chave, mas você sabe o que está acontecendo na cena, você sabe que você tem que sair do ponto A para ir para o ponto B, ou do ponto B para o ponto D, você sabe essa movimentação. Então, você vai conseguir achar um caminho para dar continuidade nas suas falas, mesmo você ter esquecido uma pequena. Tá certo? Dica número 2. A tecnologia é amiga e não inimiga. Não há tempo para ensaiar com amigo ou com membro da família? Não tem problema. Existem aplicativos de gravação de som que estão se tornando cada vez mais populares, especialmente entre atores que precisam se preparar rapidamente para a audição. Use algum app de gravação e grave as falas dos seus parceiros de cena e deixe o espaço para as suas falas. Depois é só dar o play e você vai completando com as suas falas. Você vai ouvir as falas dos seus companheiros de cena e você completa com as suas. Isso vai ser bom. Por quê? Porque você não vai estar sozinho fazendo a leitura da fala do Joãozinho, e aí vem a fala sua, depois tem que ver a fala da Maria, e vem a fala sua. Não. Você simplesmente grava as falas dos personagens que estão compondo a cena com você, que estão contracenando com você, e você deixa a sua parte em branco. Quando eles estiverem falando, quando você estiver ouvindo as falas deles, você vai acompanhando, e aí você continua com as suas falas e espera, na sequência, as falas dos outros até voltar à sua fala de novo. Então, os apps, a tecnologia, hoje em dia, está sendo uma ferramenta muito útil para o ator. Porque o ator, se ele não tem essa disponibilidade de pessoas para estar ajudando ele a decorar as suas falas, ótimo. Vai ter ali um aplicativo em que ele gravou as falas dos personagens que compõem a cena com ele, e ele simplesmente vai acompanhar, ele vai poder memorizar, vai poder fazer o ensaio das falas dele. Tá bom? Dica número 3. Escute o texto. Lembram nas aulas passadas que eu falei de fazer anotações e tudo? Quando você faz anotações, é melhor que você tenha um conteúdo de trabalho para você estar pesquisando? A mesma coisa. Se você escrever o texto em uma folha enquanto fala as palavras em voz alta, você vai escrevendo e você, ao escrever, você vai estar memorizando. Escute o texto. Escreva o texto em uma folha enquanto fala as palavras em voz alta, como você escreve. Não depois que você escreve, mas enquanto você escreve a frase. Dessa forma, você está escrevendo, falando, em essência, tirando as palavras de você, tanto mentalmente quanto fisicamente. Você está começando a digerir visceralmente suas palavras. Ou seja, eu sou João que gosta de comer bastante pastel, então eu estou falando o que eu estou escrevendo. Então, ao falar o que eu estou escrevendo, eu estou trabalhando, tá bom? Mentalmente e fisicamente. Entenderam? É um exercício bom a ser feito, porque quanto mais você escreve e fala, você está memorizando, você está trabalhando
fisicamente o seu personagem, a sua fala. Tá bom? Dica número 4. Use a sua imaginação. Sim, desde a primeira que você ler a cena, leia com um bom romance, imagine a cena como se fosse real. Assim, a realidade e o fluxo de cena irá começar a fazer mais sentido para você. Lembra que eu falei na aula anterior que o bom de você fazer uma leitura do texto para você compor a voz do seu personagem é você já se imaginar na cena, você ver a cena acontecendo, você como personagem, não você como ator, mas você como personagem. É isso mesmo. Você utiliza essa imaginação, tá? E você trabalhando a sua imaginação, você vai fazendo as suas falas, vai dando as suas falas, vai passando o seu texto, mas como se você estivesse na cena, como se você estivesse ali já com o seu personagem. Tá bom? E aí você vai tendo aí um fluxo muito melhor na cena, você vai começar a fazer mais sentido o seu trabalho, a sua memorização. Certo? Existem profissionais que são veementes contra a palavra memorização. Assim como acontece em Shakespeare, em vez de que você compreenda o significado por trás das palavras, elas fluem livremente como se fossem as próprias palavras do ator. Memorização também não é compreensão. Só porque um ator memoriza uma sequência de palavras não significa que ele entende aquelas palavras. Entenda o texto. Não podemos confundir isso, dizer que você vai chegar e apenas dar as suas falas e vai embora. Não. Você tem que entender o que você está falando, você tem que compreender, você tem que conhecer a sua história. A história do seu personagem, a história que você está vivenciando ali em cena. Então, não adianta só você falar, vou memorizar aqui como matemática, 2 mais 2 são 4, entendeu? 5 vezes 5 são 25, 10 vezes 4 são 40. Isso aí não serve para o teatro, esse tipo de memorização. Tá bom? Você tem que entender o texto. A memorização faz parte, mas desde que você entenda o texto, desde que você sabe, lembra na dica anterior, você tem que saber o enredo da história, você tem que saber o que está acontecendo, porque se você erra, você sabe o caminho que você tem que percorrer para terminar a sua cena. Então não é apenas memorizar, mas sim entender, conhecer a história, conhecer o seu texto. Tá bom? Dica número 6. É ver para crer. Tente memorizar imagens em vez de falas. É uma técnica muito usada quando se está dirigindo atores para interpretar Shakespeare ou qualquer material que emprega imagens ou linguagem descritiva. Desde que o ator tenha uma boa imaginação, atores que usam essa técnica conseguem, na maioria das vezes, decorarem atos inteiros de uma peça em um fim de semana. Sim, isso mesmo. Porque eles têm, né, essa técnica, eles têm essa facilidade. Basta associar uma imagem específica com cada uma das suas falas e elas chegam muito mais rápido. Sim. Elas chegam, quando ele consegue ter essa memorização, essa facilidade de completar a sua cena com imagens, então ele vai conseguir, né, chegar mais rápido ao contexto do que ele precisa para passar a sua peça, passar a sua verdade. E isso é uma coisa que vale muito, muito a pena tentar, sabe? Vale a pena tentar de verdade, porque você pode conceituar uma situação, a sua fala. Sim. E aí, de repente, se você acha que você vai dar um branco, é só você lembrar daquela situação que a sua fala vai vir junto. Tá bom? Então, você tem que ver para crer, né? E trabalhar com imagens junto com o seu texto, junto com a sua fala. E você vincula essas imagens, né,
para você trabalhar as suas falas. Tá bom? E por último, uma dica do mestre Anthony Robbins. A repetição. Sim, repetições. Leia o texto repetidas e repetidas vezes. Até 400, 500 vezes, não importa. Repita isso até que quase transforme em um ato reflexivo para você essa leitura. É minha superstição que se conheço o texto, tá? Eu vou para a cena, eu vou para o cenário muito mais calmo. Eu vou para o cenário, para a minha apresentação, relaxado, sem medo, sem preocupação, sem nervosismo, sem nada. Por quê? Porque eu fiz o meu trabalho antes de entrar em cena. Eu fiz a leitura do texto, eu busquei as minhas repetições, eu busquei as minhas memorizações. Então eu vou para a cena sabendo que está tudo certo, que comigo está tudo certo, e, enfim, que com os meus companheiros de cena vai estar tudo certo, e assim a gente faz um espetáculo bonito para a plateia. Tá bom? Eu uso muito, tá, as minhas memorizações, este exercício de repetição. Sim, que nem se eu pego aqui um texto, eu simplesmente começo a ler as duas primeiras palavras, repito ela por várias vezes, as duas primeiras palavras, aí eu mudo para a terceira e quarta, repito novamente a primeira, a segunda e vou na terceira e quarta, repito novamente primeira e segunda e terceira e quarta, faço isso novamente e aí pulo para quinta e sexta. Então eu faço primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, aí eu volto primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta palavra. Quando eu vejo que já está ficando fácil, eu já vou aumentando, vou para sétima e oitava e assim eu vou indo. Quando eu chegar, vamos dizer que o meu texto tenha 3 linhas na faixa de 30 palavras. Então quando eu chegar na 30ª palavra, as outras 28 já está fluindo, sabe? Já memorizei por conta da repetição. Então, repetindo, eu vou memorizando. Tá certo? Bom, espero que tenham gostado das dicas que eu passei para vocês. Dica 1, saiba o que você está dizendo. Dica 2, a tecnologia ela é amiga e não é inimiga. 3, escute o seu texto. Tá? 4, use a imaginação ao falar o seu texto. 5, memorização. Memorize. 6º, é ver para crer. E 7º, repetição. Que a repetição vai levar você a uma perfeição no seu texto. Ok? Espero que tenham gostado das dicas de hoje. Nos vemos na próxima aula. Lembrando, quarentena flexibilizou. Distanciamento social flexibilizou. Mas as nossas ações, os nossos cuidados, eles têm que estar redobrados porque nós não podemos deixar vir para dentro de casa com essa flexibilização a Covid. Saindo de casa, máscara, álcool gel no bolso ou na bolsa, tá certo? Tomando todos esses cuidados de distanciamento na rua, mantendo com máscara, com álcool, com a mão sempre higienizando, vocês vão estar se protegendo e protegendo aqueles que vocês amam. Certo? Então nos vemos na próxima aula. Namastê.